Eu sou carteira. Por conta do meu trabalho, eu fazia de 8 a 10 quilômetros por dia. Eu vinha me afastar por um acidente de trabalho e eu perdi esse gasto calórico. E fazem 3 anos que eu estou afastada. Nesse tempo, eu engordei em torno de 10 quilos. E esses 10 quilos agora eu consegui eliminar em 7 semanas. O plano ainda nem acabou, ainda tem mais uma semana de plano. Eu eliminei 10 quilos e estou muito realizada, cheia de ânimo e cheia de projetos novos. O plano PD para mim foi um presente. E presente a gente indica para todas as pessoas que a gente ama. Esse foi o melhor presente que eu recebi este ano. Eu indicaria a todos. Eu eliminei 10 quilos. Eu me sinto bem mais leve, não tenho mais dores de cabeça, o refluxo e as dores estomacais sumiram e eu me sinto bem mais disposta. Eu adorei o plano PD, porque os cardápios já vêm prontos, eu tenho a opção de substituição e é bastante acessível. Não são alimentos que não se encontram, é bem prático de encontrar, são alimentos do dia a dia. As aulas são maravilhosas e a gente aprende para a vida, não é só para o tratamento, não é só para a dieta. O nutrólogo, muito esclarecedor, adorei. A psicóloga incentiva muito, se levantou bastante e me fez ver que eu tinha um objetivo e que era isso que eu queria. O grupo da PD me ajudou bastante por conta de poder dividir as ansiedades, de saber que as pessoas estavam passando pelo mesmo problema que eu e pelo incentivo que cada uma dava à outra. Eu tenho fibromialgia, eu sentia muitas dores e muita ansiedade por conta disso. E automaticamente descontava na comida. Com o estímulo da dieta, eu passei a me valorizar mais, eu tive um incentivo para vir para academia, para buscar a melhoria do meu corpo, a minha barriga desinchou, eu me sinto mais leve, mais ativa, cheia de vontades. Antes do plano PD, eu tinha 73 quilos, sentia muita azia, muito refluxo, meu intestino era travado e eu me sentia totalmente mal com a minha aparência. Tinha muita dor estomacal, tudo que eu vestia não me sentia bem e bastante incomodada. Olá, eu sou Ana Márcia, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 45 anos e estou vindo aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o plano da PD. Eu conheci a Patrícia Davidson já tem bastante tempo, já tem mais de 10 anos, acompanhava o trabalho dela nas redes sociais, já tinha participado de alguns desafios que ela fazia durante a semana e sempre gostei muito, né, do trabalho dela. Mas assim, eu sempre fui, eu sou uma ex-atleta, né? Sempre pratiquei atividade física, sempre tinha sempre o controle do meu peso sem ter muita dificuldade, né? A gente sempre passa por oscilações, ganha ou perde um pouco de peso, mas eu sempre tive bastante facilidade para perder peso, né? Então nunca tinha, de fato, apesar de já ter feito algumas das estratégias que ela desempenhava, nunca tinha tido uma necessidade, né? Precisado entrar num programa mais estruturado como esse. Só que um pouco antes da pandemia, eu sofri um problema, né, um problema ortopédico, que me causou uma lesão no tornozelo, que me dificultava fazer algumas das minhas atividades prediletas, e com isso eu comecei a ter um ganho um pouco de peso. Aí a gente fica aqui, né, consegui perder um pouco esse peso que eu tinha, mas durante a pandemia eu sofri um segundo acidente, né, uma segunda torção no mesmo tornozelo que eu tinha uma lesão, e eu precisei ficar durante pelo menos 4 meses sem colocar o pé no chão. Ainda que durante esse período, né, eu tenha tentado me controlar na alimentação, a gente vai ganhando peso de forma, quando você tira uma atividade que você faz bastante, a gente vai ganhando um pouco de peso durante esse processo. E eu acabei terminando, né, depois que eu voltei, já vou me recuperar, e já tinha ganho um pouco de peso. E aí, por causa dessa lesão, eu não pude voltar a fazer a atividade que eu mais amo na vida, que é correr. E aí eu precisei fazer todo um processo de fortalecimento e para tentar poder voltar a fazer essa atividade. E durante esse processo, né, aí você não consegue fazer, não consegue fazer as atividades que você gostaria de fazer, eu acabei ganhando mais peso ainda do que eu já tinha ganho quando eu tive a primeira lesão. Nesse processo todo, eu acabei, né, que era uma pessoa que sempre tive um peso bastante controlado, tinha uma barreira de limite, que era 60 quilos, que eu nunca passaria dessa barreira. Eu fui ganhando peso muito lentamente, e quando eu fui ver, eu já estava mais ou menos com em torno de 8 quilos acima do meu peso. Que até podia não fazer tanta alteração física, é claro que a gente consegue usar uma série de subterfúgios para não parecer que a gente ganhou esse peso todo, mas me impedia de voltar a correr. E aí,
Eu também fiz, como eu falei, fiz 45 anos, já comecei a entrar naquela fase onde não é mais tão fácil, não é mais tão simples emagrecer, e tudo aquilo que eu estava fazendo, que eu sempre fiz e que conseguia fazer eu emagrecer, não estava mais funcionando. E aí, por isso eu resolvi entrar no plano da PD. E o plano, ele é incrível. Ele é incrível para qualquer tipo de pessoa, com qualquer objetivo, em qualquer idade. Por quê? Porque como ele te apresenta uma série de estratégias diferentes, você consegue aprender não só, né, o ganho de você conseguir alcançar o seu objetivo, né? Eu entrei com uma meta de perder inicialmente 7 quilos, e aí já tinha colocado um pouquinho a mais, porque a gente sempre sabe que quando você acaba esse processo, você engorda um pouquinho. Então eu queria, na verdade, perder os 7, mas botei como meta 9. Eu alcancei a perda desses 9 quilos nesse período de 2 meses, né, de 8 semanas, porque essas estratégias, além delas fazerem, né, com que você movimente o seu organismo, com que você passe por estratégias diferentes que saiam do teu corpo daquela zona de conforto, elas servem principalmente para te mostrar e te ensinar quais são as melhores estratégias para você. Você vai encontrar alguma estratégia lá dentro que vai ser eficiente, que vai ser efetiva e que principalmente vai te permitir não só durante essas 2 semanas, mas para o resto da sua vida, você consiga fazer essas pequenas mudanças que vão ter um impacto enorme para o seu futuro, para o seu dia a dia. Porque mais importante, né? Ou não é só importante a gente conseguir perder o peso que a gente pensou quando a gente entrou aqui. O mais importante é a gente depois conseguir manter. Então eu falei assim, agora que eu consegui chegar na minha meta, cheguei no meu objetivo, eu falei que no último dia do plano da PD, eu vou correr. E aí vai ser a minha primeira corrida depois de longos 3 anos em que eu venho tentando alcançar um peso onde eu me sinta segura para voltar a correr sem me lesionar novamente. E aí eu me dei o plano como um projeto e eu acho que a gente precisa, quando alcança nossos objetivos, celebrar. Né, celebrar a vitória, celebrar aquilo que a gente conseguiu. Eu vou celebrar correndo e agradecendo a PD por todo esse trabalho incrível que ela faz e dizendo a todos que aqueles que tiverem, né, com interesse, disposição para entrar num plano como esse, façam, porque ele realmente vai mudar a sua vida. Sejam muito bem-vindas à aula 2 do Desafio 5 em 7. E na aula de hoje você vai entender tudo o que você precisa para turbinar o seu metabolismo e conseguir queimar 3 vezes mais gordura do que o normal. Enquanto vocês estão entrando, comenta aqui se você conseguiu aplicar as estratégias que eu falei na aula 1. Ah, muito legal, gente, muito legal. Lembrando que aqui eu vou te passar as estratégias que vão destravar completamente seu metabolismo, regular seu intestino e seu fígado, dar choques no seu organismo que vão fazer ele queimar o dobro, se não o triplo de gordura. Então, muitas vezes, vocês que estão aqui podem perder 5 quilos, mas várias provavelmente vão ultrapassar esse marco e perder 6, 7, até 8 quilos eu já tive de alunas minhas aqui do desafio em apenas 7 dias. Mas antes da gente passar para o conteúdo prático de hoje, deixa eu esclarecer para você como vai funcionar cada uma das aulas do nosso evento. A aula 1 foi a nossa primeira despedida. Você se despediu exatamente daqueles seus maiores vilões que te fazem engordar e colocar em prática necessariamente as estratégias para aumentar em 3 vezes a sua queima de gordura ainda no primeiro dia. Segunda aula, a aula de hoje, a gente vai falar sobre como turbinar o seu emagrecimento. Você vai descobrir um método simples para gerar o efeito liponatural das celebridades no seu organismo e turbinar a queima de gordura de forma definitiva. Na aula 3, a gente vai falar sobre o plano PD de emagrecimento. Você vai conhecer o meu mais novo plano de emagrecimento, baseado nas novas tendências da nutrição e medicina, para se tornar uma mulher poderosa e com aparência 10 anos mais jovem durante o ano inteiro. Na aula 4, a gente vai falar da sua nova versão, que é a sua versão PD. Você vai transformar seu corpo, sua autoestima e sua confiança, perdendo de 8 a 20 quilos no mês através do plano PD 2.0 de emagrecimento. E lembrando que todas que acompanharem a aula de hoje até o final vão receber um presente especial meu. Então fica aqui porque você vai amar. Eu sempre recompenso quem anda junto comigo até o fim. Mas vamos agora para o conteúdo da aula. Mulheres do Brasil inteiro e fora do Brasil também já aplicaram a estratégia da aula de hoje. Porque eu rodei o Brasil inteiro ajudando mulheres a se sentirem bem com o corpo e tive a oportunidade de cuidar do processo de emagrecimento das principais celebridades brasileiras que vocês acompanham nas novelas e nos desfiles na TV. Eu lembro quando a Paola Oliveira veio no meu consultório, assim, com uma certa urgência, porque tinha que perder um pouco de peso, ajeitar um pouco o corpo para um papel específico que ela viveria uma atleta.
Em poucas semanas ela precisava interpretar uma mulher o quê? Com um corpo mais definido, mais forte, mais robusta. Aquele corpo, sabe? Lindo, violão, mas com uma definição de uma atleta. Então ela chegou com essa demanda. O que eu faço? Falta pouco tempo. Estou um pouco perdida, né? As pessoas que estão na TV, elas são como a gente, né? Elas também têm dificuldade de entender quem está falando sério, quem é a pessoa que estuda, quem são, né? De tanto que se fala sobre alimentação, né? Muitas vezes você para e pensa assim, como é que eu vou fazer? Eu vou parar de comer? Eu vou tomar algum remédio? Eu vou ter que fazer alguma coisa muito radical? E é engraçado porque tanto na cabeça delas quanto na cabeça da maioria das pessoas, o que vem na cabeça? Soluções muito radicais para perder peso muito rápido, né? Sei lá, tomar um remédio, tomar um monte de cápsula durante o dia, parar de comer, treinar sem parar, né? Então vem tudo isso que elas podem vir a fazer e acabar fazendo perder peso de uma maneira não natural. Mas a gente sabe que isso vai te levar para um lugar aí de adoecimento, o que no caso dela não faria o menor sentido. Por quê? Porque a gente estava se preparando para um novo papel. Se ela fizesse isso, provavelmente não ia conseguir o quê? Trabalhar, ficar com o aspecto acabado, talvez até ganhasse peso, porque o organismo entraria num estado de alerta e poderia até segurar a gordura como uma forma de proteção. Porque nenhuma dessas soluções, gente, vai visar transformar a fonte do emagrecimento, que é o seu metabolismo. E é por isso que eu precisei desenvolver uma estratégia que agisse diretamente no metabolismo, mantendo a saúde intacta. E foi assim que eu criei as estratégias de emagrecimento mais utilizadas pelas atrizes e atores, que virou notícia por todo o Brasil. E nessa trajetória eu percebi algo que mudou meu método para sempre. Modelos, atrizes, atores, mulheres que querem desfilar para escolas de samba, todas essas pessoas têm uma rotina de vida e um suporte que permita que elas foquem no corpo delas por um determinado tempo, sem muitos problemas que atrapalhem elas, certo? Pois é. Mas a gente, como é que a gente fica? Nós que temos que acordar cedo, ajudar marido com alguma coisa, cuidar de filho, trabalhar, crescer profissionalmente, a verdade é que pra gente é muito, mas muito mais difícil. E o grande problema é que as estratégias usadas hoje em dia são pensadas como se você tivesse todo o tempo e disponibilidade do mundo para seguir. Como se fosse, né, uma coisa assim, um robozinho, como se você pudesse cumprir essas tarefas e o resto da sua vida tivesse que parar. E foi nessa necessidade de instruir pessoas com os mais diferentes tipos de aprendizado que eu precisei desenvolver um método, uma estratégia de emagrecimento que em poucas mudanças feitas no dia a dia e ações práticas, o metabolismo de qualquer pessoa conseguiria ser acelerado e essa pessoa conseguiria emagrecer. Uma estratégia diferente de qualquer coisa que você já viu. Então esse método PD, ele é um método para você que está cansada de dietas e estratégias desgastantes que exijam muito de você. Também é para você que quer se sentir poderosa e linda, mas também continuar investindo tempo no seu marido, nos filhos, nos seus compromissos, na sua vida de todo dia. É para você também que quer acelerar o metabolismo usando estratégias práticas e rápidas. É para você também que quer recuperar aquela versão sua, que tem tempo que você não vê. E é por isso que eu coloquei todo o meu método dentro do plano PD 2.0 e eu vou abrir as vagas com uma condição especial somente na última aula. E por causa das nossas alunas, eu vou conseguir mostrar uma parte do conteúdo lá de dentro para ajudar todas vocês aqui, para provar que é possível sim emagrecer e que você pode dar um próximo passo para o corpo perfeito para você. Você vai ter acesso hoje a um dos conteúdos que eu mesma já trouxe no módulo Desintoxicar do Plano PD 2.0 e que é o primeiro passo de toda uma estratégia de emagrecimento. Mas que mesmo sendo o primeiro passo, vai te fazer queimar mais gordura ainda hoje se você aplicar certinho. A primeira coisa que você precisa entender é o que o seu metabolismo não está dormindo, como muitas pessoas dizem. Seu metabolismo não está inativo. Ele funciona a todo momento, inclusive agora, enquanto você está me assistindo. Ou seja, você já queima gordura a todo momento. Seu corpo é capaz de fazer isso de maneira brilhante. A questão é que existem diversos motivos, como consumo de alimentos tóxicos, uma má alimentação, uma alimentação mais inflamatória, uma inflamação ativa, tudo isso vai fazendo com que esse processo deixe o seu metabolismo lento. Ou seja, ele queima pouca gordura, fazendo com que mesmo você se esforçando, tomando injeção, parando de comer, malhando mais,
você simplesmente não emagrece porque ele queima pouca gordura. E tudo que você precisa fazer para resgatar a sua queima de gordura direto na fonte é ativar seu metabolismo. Para aí sim perder peso todo santo dia e conseguir aquele efeito de drenagem natural de gordura, onde o seu organismo vai queimando suas gorduras localizadas para te gerar energia. A gente tem um estoque infindável de energia e a gente vai aprender como colocar isso para acontecer e você vai perdendo gordura nesse mesmo momento. Algumas das ações que você pode começar a fazer nesse exato momento, por exemplo, são você aumentar seu consumo de proteína. Quanto mais proteína você come, mais ela acelera o metabolismo. Por quê? Quando eu como proteína, carne, frango, peixe, ovo, faz com que o nosso corpo ele gaste mais calor. Ou seja, eu gasto mais calorias para digerir, absorver e utilizar essas proteínas no meu corpo. Além disso, ela aumenta a massa muscular, que por si só também gasta mais caloria em repouso do que a massa de gordura. Então, ao invés de ficar fazendo lanchinho aí, biscoitinho, água e sal, barrinha de cereal, frutinha, coloca uma fonte de proteína boa nessa refeição também. Ou, por exemplo, uma bebida de proteína, uma proteína de colágeno, ovo de galinha, ovo de codorna, né? De repente você pega aí um leguminho que você tem em casa, corta um pepino, corta um tomate, corta uma alface, né? Em tirinhas assim, e coloca uma pastinha talvez de frango, de atum. Pega o resto mesmo que sobrou aí da sua casa, de uma outra refeição e transforma em outra refeição proteica, inclusive nos lanches intermediários. Eu também tenho outra estratégia que é você incluir alimentos termogênicos. Pimenta, chá verde, café, gengibre, todos eles aumentam sua taxa metabólica basal. O que quer dizer isso? Ajuda você a queimar mais gordura enquanto você está em repouso, enquanto você não está fazendo atividade verdadeiramente impactante na sua vida. Você pode consumir esses alimentos funcionais na forma de chás, mas também pode fazer um shot matinal, que você já pode implementar de hoje para amanhã. Então você pode pegar aí um limão, uma colher de chá de cúrcuma, que é aquele tempero amarelinho, uma pitada de pimenta, pimenta preta mesmo, e 50 ml de água. Então, acordou de manhã, você faz esse shot, isso não vai quebrar o seu jejum, que é a proposta que eu ensinei na primeira aula. Lembram-se? Lembram-se com certeza, porque vocês já implementaram. Então, você em jejum ainda pode fazer esse shot todo dia de manhã. Outra estratégia que funciona muito bem é você mudar a ordem com que você consome os alimentos na refeição. A ordem que você consome os alimentos também impacta na quantidade de açúcar a ser absorvida e na liberação de insulina, aquele hormônio que a gente quer conter toda vez que a gente come carboidrato para não acumular tanta gordura. Para manter esse nível de produção de insulina reduzido, mesmo após as refeições com carboidrato, o ideal é que você comece consumindo primeiro os vegetais no seu prato e a proteína, e depois você vai consumir os carboidratos, tipo arroz, batata, feijão, farofa, mandioca, lentilha, seja qual for o carboidrato. Então, vamos lembrar daquele prato que a gente conversou. A gente divide um prato em 4, uma parte é proteína, uma parte é carboidrato, metade do prato de legumes e verduras. Não precisa nem ter uma variedade tão grande. Tenta pelo menos 2 variações de cores. Então, você começa comendo pelos vegetais, depois você vai para a proteína e, por fim, você deixa o carboidrato. Uma outra ferramenta que vai te ajudar muito a aumentar o seu metabolismo é aumentar o consumo de água. Pois é, um estudo publicado numa revista de endocrinologia e metabolismo americana, muito respeitada, afirma que ao ingerir 500 ml de água de uma só vez, o metabolismo acelera e aumenta em 24% o gasto calórico ao longo dos próximos 60 minutos. Além disso, muitas vezes a fome e a sede se confundem, por isso é importante se manter sempre bem hidratado. E aí você deve estar se perguntando, qual é a quantidade ideal de água para beber por dia? PD, tem esse negócio de 2 litros, 2 litros e meio. Então, apesar da gente sempre ouvir que existe uma recomendação de 2 litros diários, a verdade é que a quantidade varia de pessoa para pessoa.
De uma maneira geral, existe uma regra de matemática bem prática que ajuda nessa questão. Você deve ingerir 35 ml de água para cada quilo que você tem. Ou seja, se você tem 85 quilos, você deve multiplicar o seu peso por 35 ml e saber a sua faixa de consumo diário. Nesse caso, por exemplo, o recomendado é beber quase 3 litros de água por dia. Então, vale lembrar que se você se exercitar com muita intensidade ou passar tempos longos sob exposição solar, que são situações onde você vai transpirar bastante, o ideal é reforçar a ingestão de água. E algumas estratégias para melhorar o seu hábito de água são, por exemplo, ao acordar, já garante os 500 ml em jejum. Se você tiver dificuldade em ingerir água pura, tenta aromatizar com um raminho de hortelã, um pedaço de canela, uma rodela de limão, por exemplo. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, mas também pode ser tudo junto. Experimente instalar um aplicativo para te lembrar de beber água ao longo do dia. Então tem o Hidrilo, por exemplo, tem o lembrete de água ou Aqualert, são algumas sugestões que a gente indica para alunas e seguidoras. Mas sendo sincera, você ainda conseguiria achar isso sozinha. Apesar dessa estratégia ser muito eficiente e de fato te fazer perder peso hoje, qualquer pessoa pode te ensinar ou você mesma pode aprender isso pesquisando do jeito certo. O verdadeiro problema é que a maioria das pessoas te ensinam a estratégia, mas não te ensinam como manter o efeito emagrecedor dela agindo no seu corpo durante dias e dias. Na maioria das vezes, você segue a estratégia e das duas uma. Ou você continua seguindo e o seu corpo para de responder aos estímulos, ou não consegue seguir por causa dos fatores emocionais, da sua vida, da sua rotina. E para você conseguir manter seu corpo emagrecendo com uma saúde intacta e se sentindo bem, você precisa estar com seu ciclo de ativação metabólica alinhado. Ele vem do alinhamento de 4 pilares bem simples e toda a manutenção deles é ensinada dentro do plano PD 2.0 nos módulos desintoxicar, acelerar, nutrir e equilibrar. Mas aqui eu já vou te explicar como você pode começar hoje a colocar isso em prática. Como funciona o ciclo da ativação metabólica? A gente vai controlar sua fome, sua saciedade, o seu estresse e o seu peso corporal. Ah, PD, mas parece ser muita coisa para lidar ao mesmo tempo, eu vou precisar fazer dieta me preocupando com tudo isso? Claro que não, né? Mas é muito mais fácil do que parece. Todo o ciclo de ativação metabólica pode ser alinhado focando apenas num fator principal, que vai regular a sua fome, por exemplo. Regular a sua saciedade, te deixar menos estressada e o principal, diminuindo muito seu peso corporal. Esse fator são os seus hormônios e é por isso que a maioria das pessoas nunca consegue ter todo o ciclo alinhado, porque elas focam sempre no externo, em comer menos, em dosar as comidas, em tentar relaxar, mas a verdade é que tudo no nosso corpo vem da função dos nossos hormônios. E se você sabe programar esses hormônios a seu favor, todo o seu processo de emagrecimento vai ser potencializado. No emagrecimento feminino, diversos hormônios desempenham papéis fundamentais no controle do metabolismo, do apetite e do acúmulo de gordura. O organismo ele é regido por diversos hormônios como se fosse uma orquestra. Cada instrumento precisa ser bem executado e estar em harmonia um com o outro. Esses hormônios eles são mensageiros químicos. Eles vão regular diferentes processos no nosso corpo, como apetite, saciedade, gasto calórico, metabolismo e a forma com que a gordura se distribui no seu corpo. Você já deve ter notado que tem gente que tem mais gordura nas coxas, no bumbum, tem gente que tem mais gordura no abdômen, tem gente que tem mais gordura nas costas e braços. Então essa distribuição ela também é controlada por hormônios. E a produção desses hormônios depende de vários fatores, como o funcionamento do organismo, ciclo circadiano, eventuais condições de saúde e nossos hábitos, como prática de atividade física, qualidade do sono e até mesmo a nossa herança genética. Por isso, mesmo dois indivíduos fazendo o mesmo exercício, o gasto calórico pode ser bem diferente um do outro. O mesmo acontece em relação à dieta, que pode ter um impacto bastante diferente entre as pessoas. E eu vou falar dos 4 principais hormônios que participam dessa ativação metabólica e te engordam e vou te dar dicas práticas para destravar isso agora mesmo. Imagina uma pessoa que é assaltada. Mãos pro alto! O que ela pensa nessa hora quando vê uma arma apontada para ela? Ela não pensa em comer, nem em dormir, nem em fazer sexo. Ela pensa em lutar ou fugir. Isso porque o sistema de alarme foi acionado. É como se uma luz vermelha se acendesse e essa pessoa só tem energia para ficar ligada para agir. Depois que uma situação como essa passa, a pessoa se recupera e entra em níveis normais de cortisol, que é o principal hormônio do estresse produzido lá na nossa glândula suprarrenal. No seu dia a dia, deveria ser assim. Você deveria se manter em níveis normais de cortisol.
Um assalto, uma decepção muito grande, o falecimento de alguém são situações agressoras fora da curva, totalmente fora do normal do dia a dia. Ou não deveria ser. Acontece que hoje em dia não há nada mais normal do que encontrar pessoas estressadas, sobrecarregadas de trabalhos e tarefas, em situações estressantes o tempo todo. É a pressão do chefe, é problema com o marido ou com algum filho, tem que dar conta de múltiplas tarefas. Praticamente todas as mulheres se sentem extremamente incomodadas ou estressadas porque não conseguem dar conta de todas as suas atividades. Trabalhar, cuidar de casa, ganhar dinheiro, fazer carreira, cuidar de filho, ainda se manter ativa, saudável, linda e magra. Tudo isso vira estressor no dia a dia. E aí, em vez de termos um pico de cortisol, numa situação que é atípica, a gente entra numa fase de descontrole hormonal, podendo ter alta ou muito baixa produção de cortisol. E as duas situações são muito ruins. Qualquer um desses elementos pode ser um agressor e sobrecarregar sua adrenal. Sabe qual é um dos maiores estressores dessa glândula? O refrigerante, pela sua altíssima quantidade de açúcar. Ah, PD, mas eu tomo Coca Zero. E aí o adoçante? O adoçante aumenta a produção de insulina. Aí também não adianta nada. Bom, você já entendeu que o grande problema do estresse no nosso dia a dia é que ele desregula a nossa produção de cortisol. Mas o que o cortisol faz que é tão importante? Entre outras coisas, regular a sua imunidade, diminuir o processo inflamatório, ele tem função tireoidiana. Ele que regula quanto de T4 você vai converter em T3. T3 e T4 são os hormônios principais da tireoide que impactam diretamente no nosso metabolismo. T3 e T4, você já ouviu falar, e existe mais um outro componente chamado TSH. Quando o TSH aumenta muito, pode indicar baixo funcionamento dessa sua glândula da tireoide, que é necessária para perder peso, para o seu cabelo crescer, para você ter energia. Quando você tem um diagnóstico de uma tireoide lenta, nem sempre acontece porque muitos profissionais querem analisar os hormônios da tireoide somente de acordo com os valores de referência. Pode ser que seu médico não esteja analisando os seus exames de maneira individual, dentro dessa faixa, buscando a melhor faixa para você. E pode ser, o que acontece muito frequentemente, é que você sequer já fez todos os exames para avaliar a função da sua tireoide corretamente. Então pode estar te faltando uma parte relevante desse ciclo ser ativado por conta desses exames não feitos. O T4, ele precisa ser convertido em T3, porque o T3 ele é um hormônio 20 vezes mais ativo que o T4. Você que está sempre com nível estressado, você que está sempre estressado, com prejuízo do cortisol, provavelmente você não vai converter o T4 em T3. Quem tem a função da tireoide regulada tem um metabolismo mais regulado também. Se você tem T3 e T4 mais baixos, provavelmente você vai ter o metabolismo desregulado, mais lento, com dificuldade para emagrecer, com queda de cabelo, com falta de energia, talvez com extremidades mais frias, talvez com unhas mais fracas, talvez com o intestino mais preso. Esses são alguns dos sintomas quando a sua tireoide está lenta, mas claro que também pode se referir a várias outras desregulações hormonais que você tenha por aí. Isso quer dizer que nem sempre esses sintomas vão estar associados à sua função da tireoide, mas que podem sim ter ligação. Então, se você está me assistindo agora e você tem uma gama desses sintomas, dentro do plano PD, por exemplo, eu ensino quais são os exames todos que a gente tem que pedir, todos os hormônios que a gente tem que fazer, o que a gente tem que avaliar. Você tem aula com um médico da minha equipe, nutrólogo, que vai te mostrar como que um se relaciona com o outro, quais são os valores que você deve buscar dentro da referência. Então, tudo isso começa a ser integrado no seu processo metabólico. Não é só se você come mais ou se você come menos. E se você já usa hormônio tireoidiano, vai sofrer ainda mais com os efeitos do cortisol, porque mesmo usando a medicação, você não vai conseguir converter T4 em T3. Sabe esses de farmácia, Puran, Synthroid, Levoid? Então, muitas vezes vocês estão usando só aquilo só tem T4, não tem T3, e muitas vezes vai depender o quê? Que você mesma produz o T3 a partir desse T4 do medicamento. Então, a dose do remédio pode estar errada. Você pode estar tomando junto com o café quando não pode. Você não está aguardando o tempo de jejum necessário. E você não tem T3 para ser convertido. Então, tudo isso faz você que está me assistindo, está usando hormônio tireoidiano e não está vendo melhora no seu cabelo, na sua unha, no seu metabolismo, no seu intestino, na sua perda de peso. Pensa nisso. Às vezes até com remédio
a gente não vê o efeito por conta desses sintomas e desses fatores que eu estou aqui mencionando e que a gente pode resolver. Além disso, o estresse pode ter outros efeitos, como a diminuição da imunidade. A pessoa que está sempre estressada, ela pode também ter problemas imunológicos de repetição, sinusite, herpes, candidíase, muita gripe, vários episódios de resfriado. Nesse caso, não adianta tomar só a vitamina C. A vitamina C até pode ajudar um pouco, porque ela ajuda a adrenal a funcionar melhor. Mas você tem que entender os verdadeiros motivos do problema para poder resolvê-lo definitivamente. Não é mascarar o sintoma, mas é resolver a causa. Então anota aí estratégias práticas para aliviar o estresse que podem fazer muita diferença para você começar hoje mesmo. Então ter uma boa noite de sono, colocando rotina nesse sono. Hora para dormir, hora para acordar. Então, se está me assistindo agora, vamos já implementar isso de hoje para amanhã e vamos seguir ao longo da semana toda. Eu quero que você reduza as luzes da sua casa de 1 a 1h30 antes de dormir, evitando celular, computador, televisão e diminuindo propriamente as luzes da casa. Se você está me ouvindo agora e não consegue fazer todas essas medidas ao mesmo tempo, escolhe uma delas para começar hoje e já implementar ao longo da semana. Se você se sentir tranquila para colocar uma segunda medida dessa, se o sono for um grande problema para você, inclua uma segunda estratégia. Você pode colocar chás relaxantes, camomila, melissa, erva doce, ou chás mais sedativos, valeriana, passiflora, mulungu, antes de dormir. Você também pode evitar atividades enérgicas à noite e parar de consumir cafeína num horário bem cedo. Então, é para parar de consumir café, mate, chimarrão, chá preto ou então pré-treino, no máximo às 15 horas da tarde. Tudo bem? Vamos em frente. Outro hormônio que participa grandemente dessa ativação metabólica e que eu vejo muitas das minhas alunas terem problema é a insulina. Sobretudo as minhas alunas que estão no climatério e na menopausa. A função da insulina é regular os níveis de açúcar no sangue, porém o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal da pochete, causa o que a gente chama de resistência à insulina. O que chamamos de resistência à insulina ou resistência insulínica, impedindo que o açúcar que você consome, seja na forma de doce, seja na forma de fruta, seja na forma de arroz, feijão, farofa, purê, quer dizer, cerveja, vinho, tudo que você come que tem carboidrato vai virar açúcar. Então, se essa insulina ela não está funcionando direito, esse açúcar que chega na sua circulação, ele tem dificuldade para chegar na sua célula e é lá que ele vai ser queimado como fonte de energia. Então, se ele não é queimado como fonte de energia, ele acaba se estocando como gordura. Tanto no seu tecido de gordura, na casa da banha que eu chamo, pega aí sua casa da banha. Onde tem casa da banha? Produção, onde você tem casa da banha? Você não tem casa da banha, no caso, né? Você não tem casa da banha. Vocês têm que ver aqui, a produção é shape. Sempre tem uma banha. Shape fino aqui, sarado. Mas aí, pega na sua casa da banha, onde que tá sobrando? Escreve aí pra mim no chat aonde tá sobrando. É no braço? É no bumbum? É no culote? É na barriga? É nas costas? É na papada? É no corpo todo? Escreve aí que eu quero saber. Então, a gente gera esse pico de insulina quando a gente come de 3 em 3 horas. Quando a gente vive na Carbolândia, lembra da primeira aula? Quando a gente se entope de açúcar, sorvete, pão, biscoitinho, cafezinho botando açúcar, não importa, gente. O açúcar pode ser demerara, açúcar branco, açúcar mascavo, tudo é açúcar. Então isso acaba gerando um ciclo vicioso. Você vai comendo de 3 em 3 horas, vai fazendo picos de glicose, necessidade de insulina, isso vai te dando mais fome, mais vontade de comer carboidrato, mais ganho de peso, mais resistência insulínica e assim, ó, não tem fim até você parar aqui comigo. Para reduzir os níveis de insulina, eu quero que você inclua de hoje para amanhã e ao longo da semana 1 colher de sopa de chia no seu almoço e jantar. Isso pode reduzir em 7% a resposta de açúcar no sangue após a refeição. Se você tiver chia em casa, maravilhoso, já pode incluir. Antes das principais refeições, você pode tomar 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico diluído em água, antes do almoço, antes do jantar. O ácido acético, ele ativa enzimas que queimam mais gordura, principalmente na região do abdômen, melhoram a resistência insulínica e reduzem até 30% o açúcar no sangue após a refeição.
Que mais? Eu quero que você escolha comer carboidrato, tipo arroz, a batata, mandioca, mandioquinha, requentado, isso mesmo. Esses carboidratos, quando eles são resfriados ou congelados, eles formam um amido gelatinizado, que é o amido resistente. Ele é digerido muito lentamente no intestino, então além de diminuir o pico de açúcar na refeição, ele aumenta as bactérias boas do intestino e também geram mais saciedade. Então, desse hormônio insulina igual ao do hormônio cortisol, escolhe uma medida para você adotar. Ou o vinagre, ou a chia, ou, por exemplo, resfriar depois do preparo algum desses carboidratos. Fácil, né? Eu falei que eu não ia fazer grandes alterações. Você vai continuar comendo o que você já está acostumado, mas de uma maneira diferente. São essas estratégias que eu trago aqui no desafio e que você se acostumando e vendo que é fácil, fica fácil você entrar num plano para você continuar perdendo até 20 quilos em 8 semanas. Um outro hormônio primo da insulina e que causa essa ativação metabólica é a leptina. A leptina é um hormônio produzido na sua célula de gordura, nos nossos adipócitos, e atua controlando o nosso apetite. Só que a produção excessiva desse hormônio que acontece quando você está com sobrepeso e está obesa, ao invés de ajudar, atrapalha, porque ele acaba acumulando no organismo ainda mais gordura. Leva para o cérebro uma informação para que a ação dessa leptina reguladora do seu apetite não aconteça. É difícil para você perder peso? Você emagrece, mas mantém gordura localizada na barriga, por exemplo? Você tem problema para manter o peso baixo? Você está constantemente com fome? Você está sempre buscando algum alimento açucarado? Fica sempre meio faminto, meio formiguinha? Se você responder sim a mais de uma dessas perguntas, você tem grandes chances de apresentar resistência à ação da leptina. No plano PD 2.0, a gente tem uma estratégia focada especialmente para melhorar a ação da leptina. Mas eu quero deixar para vocês aqui ações práticas para mudar tudo isso. Eu quero que você faça no máximo 3 refeições no seu dia. E a gente vai experimentar, depois da primeira aula que a gente já fez o jejum, eu quero que você experimente deixar de 5 a 6 horas de intervalo entre essas refeições. Para regular a leptina, também é importante a gente começar a aumentar mais a proteína, diminuir um pouco o porcionamento do carboidrato daquele prato ideal que a gente já conversou. Então, metade do seu prato vai ser de verduras e legumes, vegetais, 1/4 de proteína e o outro quarto você vai dividir entre arroz e feijão. Ou entre arroz e batata, ou só arroz e só feijão. Você não vai mais fazer metade do seu prato de carboidrato como você fazia antes, que de repente tinha arroz, feijão, banana, farofa, batata, né? Mistura 2, 3 tipos. Agora é 1 ou 2 tipos que ocupem 1/4. Então, naturalmente, você vai começar a aumentar mais a tua ingestão de proteína, diminuindo de carboidrato. Tudo isso vai ser maravilhoso para você conseguir regular a leptina. E também para ajudar no controle desse hormônio, é sempre bom que a gente consiga fazer a nossa última refeição pelo menos 2 horas antes de dormir. Ai, PD, muita coisa para eu fazer. Não, não é muita coisa para fazer. Eu disse para você escolher uma estratégia. De repente, você vai escolher a estratégia de fazer só 3 refeições. De repente, você vai conseguir só fazer a estratégia de comer 2 horas antes de dormir no máximo. Talvez você vai conseguir fazer a estratégia de calibrar melhor os ingredientes do seu prato. Não é difícil. Eu não pedi para você cortar o que você come, eu não pedi para você comer menos, eu não pedi para você treinar mais, eu não pedi para você tomar nenhuma coisa mirabolante, eu não pedi para você fazer uma compra que é cara ou difícil de você encontrar. Igual esses outros métodos por aí, eu te falei que eram dicas simples para você implementar rapidamente com o que você já tem em casa, mas que isso já te levaria longe. E antes de passar para o último fator hormonal, que é um dos mais importantes para alinhar o seu ciclo de ativação metabólica, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ó, não fica aí chateada comigo não, tá? Que o que eu vou falar é uma coisa simples, mas que de repente ninguém nunca falou para você, tá? De sempre te fazerem promessas para emagrecer, mas sem te explicar o básico, né? De saber que a sua saúde, ela pode estar sendo prejudicada por estratégias erradas que você já seguiu. Que provavelmente você nunca emagreceu direito só porque esses pilares não estavam sendo alinhados. E é por isso que eu digo que todas nós precisamos buscar entender melhor sobre emagrecimento para ficarmos do lado das pessoas certas e que aplicam algo que de fato funciona, sabe? E quer saber o que acontece quando você tem todo esse ciclo alinhado? Você conquista
apenas a sua melhor versão. Você perde mais de 10 quilos, você transforma sua autoestima e sua confiança, você se sente poderosa, disposta todos os dias. Veja a vida de todas essas mulheres e agora comece a refletir sobre a sua própria vida. Como que você quer estar daqui a 1 ano? Uma vida de refém do próprio corpo, deixando de sair porque não se sente bem na roupa, não gosta de tirar foto, tem pouca disposição para o marido, não tem tempo para cuidar de si mesma, com uma saúde ruim, com os exames de sangue alterados, empilhando número de remédios, sem vontade de viver uma vida plena, ou uma vida livre, se sentindo uma nova versão sua, cheia de poder, forte, autoestima, linda, que consegue vivenciar os momentos felizes, se sentindo merecedora por eles, serem muito, mas muito mais felizes, porque se sente confiante consigo mesmo. Essa palavra confiança, ela é tudo, né? Você pode ir muito além, até mesmo dessas transformações que eu mostrei. Essas minhas alunas tiveram transformações incríveis e vivem uma vida totalmente diferente hoje do que há anos atrás. Mas sabe a única diferença delas para você? Nenhuma delas teve acesso ao novo conteúdo do Plano PD 2.0 que eu vou liberar junto com a abertura das vagas no final do nosso desafio. Eu vou te explicar rapidinho como vai funcionar o Plano PD, como que ele funciona, uma dinâmica maravilhosa. Então tudo começa com as estratégias PD. São protocolos e estratégias de alimentação que eu aplico na minha clínica com todas as minhas pacientes, rotineiras, atrizes, amigas, tudo focado em gerar o máximo de perda de peso no menor tempo possível e mantendo sua saúde intacta. É como se nós turbinássemos o emagrecimento com técnicas voltadas a alinhar por completo aqueles 4 pilares que eu falei agora há pouco tempo no ciclo de ativação metabólica. Então a gente controla a sua fome, que é essencial aplicar estratégia de dieta que não te deixe com fome, pois a fome abala seu psicológico e te faz tropeçar. Segundo ponto é a saciedade, então você precisa entender como dominar a sensação de saciedade para seguir um plano com constância. O estresse, que é o terceiro item, porque o estresse e os demais fatores emocionais são os principais vilões da dieta e dentro do plano PD você vai saber como preparar fisiologicamente seu corpo para amortecer, amenizar esses efeitos e ainda controlar por si mesma a sua mentalidade. O quarto item é a gordura corporal. Automaticamente, quando você se alimenta do jeito certo, seguindo o plano correto, junto dos demais pilares, seu corpo começa a queimar mais gordura e os resultados no espelho aparecem de maneira muito rápida. A verdade é que somente com essa primeira etapa de estratégia do plano PD 2.0, você já consegue destravar o seu peso e perder pelo menos seus 10 a 20 quilos em algumas semanas. Mas eu sei que durante o processo de mudança alimentar não é fácil fazer tudo sozinha, porque eu não sei se você sabe, mas dieta não é uma restrição, é uma rotina. Restringir a alimentação ou comer diferente, qualquer pessoa faz. Mas a questão é ter em mãos uma estratégia certa e saber como transformá-la numa rotina que você consegue aplicar, sem abandonar as comidas que você gosta, sem sacrificar o seu paladar e principalmente sem mudar a sua rotina social com seu marido, com sua família, com seus familiares. E para seguir essa rotina você precisa, primeiro, estar inserida no ambiente certo. Segundo, ter pessoas qualificadas do seu lado que vão te acompanhar na sua trajetória. E é por isso que o segundo pilar do Plano PD 2.0 se chama acompanhamento. Você vai ter o acompanhamento e todo o suporte de profissionais especialistas em emagrecimento que estarão ao seu lado acompanhando sua evolução e verificando como está a sua saúde física e mental, para que você perca a gordura se sentindo bem. Porque afinal, esse é o nosso objetivo aqui, se sentir bem. Será como se você estivesse com profissionais à sua disposição o tempo todo. Médico, nutricionistas, psicóloga. Então, durante 8 semanas de programa, a gente vai ter um encontro semanal com uma profissional da minha equipe, onde essa profissional vai tirar todas as suas dúvidas que você tiver e auxiliar você de pertinho na sua nova versão. Fora isso, todo dia você vai poder tirar dúvidas dentro de um grupo de acompanhamento. Então, você tem acompanhamento integral dos profissionais mais qualificados do mercado, padrão PD. Imagina você executando todos os dias uma estratégia de alimentação perfeita, ideal, que vai te fazer perder peso, ter resultados lindos se olhando no espelho. E sempre que você tiver dúvida ou passar por alguma dificuldade, ter um profissional ali de braços abertos para te ajudar? Coisa boa, né?
Melhor que isso, impossível, né? Mas antes de mostrar porque ainda fica melhor, deixa eu te falar para quem eu fiz o plano PD 2.0. Eu fiz para mulheres que querem começar a emagrecer agora e destravar os seus primeiros quilos com um método fácil para uma iniciante seguir, sem mudanças drásticas. Fiz também para mulheres que já tentaram de tudo, até emagreceram um pouco, mas ainda precisam perder mais 10, 20 quilos e querem uma dieta consistente que gere perda de peso no curto e longo prazo. E independente dos resultados que você busca, para que você emagreça de vez e sem parar, acredito que você precisa estar cercada de pessoas certas para isso. Você é resultado do ambiente em que você está. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Se você só fica com seu marido, que come muita besteira, ou com seus filhos, que estão sempre o quê? Pedindo lanche, comendo fast food, a sua tendência é você acabar comendo também. Existem pesquisas feitas com mais de 12 mil pessoas que mostram que se uma amiga próxima, cônjuge ou filho fica acima do peso, pode aumentar em 57% as chances de você ganhar peso também. Presta atenção, que loucura, né? E sim, claro que você deve aproveitar e viver intensamente momentos com as pessoas que você ama. Não estou falando disso. Mas também precisa ter um lugarzinho seu, que seja propício para você alcançar seus objetivos. Porque da mesma forma que estar em volta de pessoas acima do peso te ajuda a engordar, estar rodeada de mulheres que estão perdendo peso também aumenta em dobro as suas chances de emagrecer. Por isso que eu decidi criar algo totalmente inovador, que será a terceira etapa do método PD 2.0, a nossa comunidade. Porque o melhor remédio para o emagrecimento é uma pessoa do seu lado te motivando. E nada melhor do que centenas de mulheres com o mesmo objetivo e unidas como uma família para te inspirar e ajudar a se manter na linha. Essa será a base do nosso plano. E quais serão os nossos bônus especiais? Não vamos falar hoje sobre esses bônus extras, ok? Porque eu quero voltar direto para o conteúdo. Se você quer saber mais sobre o Plano PD, esteja aqui na próxima aula para garantir que você vai ter acesso aos bônus exclusivos e aos nossos descontos especiais. Agora eu quero te explicar sobre o último fator hormonal que vai tornar o seu ciclo de ativação metabólica perfeito. O último pilar é sobre os hormônios sexuais, mas eu quero falar com você, em especial, sobre uma fase onde ocorrem muitas mudanças hormonais e fisiológicas e que muitas mulheres me procuram por causa do ganho de peso, que é o climatério e a menopausa. Se você acha que está muito longe disso, eu quero te dizer que se você já tem a partir de 40 anos ou já passou disso, para me ouvir com atenção. A menopausa é um fator na vida que modifica a vida de todas as mulheres, gostando dela ou não. Não é uma doença médica ou condição problemática como algumas pessoas pensam. Ela é o fim permanente do ciclo menstrual de uma mulher. Portanto, seus anos de fertilidade chegaram ao fim. Há um declínio natural dos hormônios reprodutivos e isso acontece geralmente por volta aí dos seus 40, 45 até os 55 anos. Algumas mulheres chegam à menopausa precocemente antes dos 40 anos e isso acontece por inúmeras outras causas, sendo as mais comuns herança genética, exposição ambiental, radiação, quimioterapia, entre vários outros. Tecnicamente, considera-se que a menopausa começa um ano após a última menstruação de uma mulher, o que significa que ela está experimentando a amenorreia ou ausência de um ciclo menstrual por um ano. Os principais sintomas da menopausa, presta atenção, são ondas de calor, mas isso você já ouviu em todo lugar, insônia, depressão, problemas ósseos, osteopenia, osteoporose, ganho de gordura abdominal, resistência insulínica, síndrome metabólica, diminuição da libido, alterações vasculares, você fica mais propensa à hipertensão, aumento do colesterol, redução da tireoide, diabetes tipo 2, alteração no sono, muitas mulheres têm sono picado, muitas mulheres têm insônia, muitas mulheres têm redução da libido e ressecamento vaginal. Embora sejam necessárias mais pesquisas, a menopausa geralmente não é considerada a principal razão para ganho de peso entre as idades de 45 e 55 anos. No entanto, a diminuição dos níveis de estrogênio e os demais hormônios sexuais que acompanham a menopausa pode contribuir de algumas maneiras negativas. Primeiro, o estrogênio promove a massa muscular e a massa muscular afeta o metabolismo, que é como o seu corpo vai usar a sua energia. Menos estrogênio significa menos massa muscular. Então é mais provável que você desenvolva um metabolismo mais lento durante a perimenopausa e depois de atingir a menopausa. Com o metabolismo mais lento, você não precisa de tantas calorias para manter o mesmo peso.
Dessas alterações todas que você vivencia, eu separei algumas pra gente falar aqui, que são as que mais influenciam o seu corpo e a sua perda de peso. Então, o primeiro sinal e sintoma é ganho de gordura abdominal. A partir dos 20 anos de idade, o nosso gasto calórico basal, aquele que a gente gasta em repouso nas mulheres, começa a ser reduzido 2% a cada década. Ou seja, ao chegar na menopausa, já reduziu por volta de 6%, o que pode propiciar um maior aumento de gordura corporal. Uma característica bem documentada e observada após a menopausa é uma tendência aumentada para a deposição de gordura corporal na região da barriga, do abdômen, da pochete, com maior circunferência da cintura. E algumas pessoas se referem a isso como a barriga da menopausa. E eu tenho certeza que muita gente está aqui se identificando. Um estudo envolvendo 4.984 mulheres, quase 5.000 mulheres, que fizeram uso de uma dieta anti-inflamatória, melhoraram significativamente a composição corporal e a concentração no sangue dos níveis de gordura. Ou seja, com alto consumo de peixes, algas marinhas, vegetais frescos e frutas, evitando açúcar, adoçante, bebida alcoólica, proteína do leite, do trigo e fast food. Então é importante ressaltar que uma dieta com essas características diminui significativamente os níveis de insulina. Então, tanto a perda muscular quanto a resistência insulínica podem contribuir para essas mudanças. As mulheres na pós-menopausa começam a ganhar peso na barriga e esse ganho corporal está associado a piores resultados de saúde, com mulheres mais propensas a desenvolver síndrome metabólica, problemas do sono, problemas de respiração e aumento dos eventos cardíacos. Por isso, vocês devem limitar o consumo daqueles alimentos que não trazem benefício nenhum para o nosso corpo, aquilo que a gente chama de caloria vazia, selecionando alimentos mais nutritivos com baixo teor de açúcar. Então, alimentos frescos, com teor de fibra, com proteína, limitando o consumo de carboidrato. Isso é muito mais eficiente no controle de peso, porque ajuda a produzir mais energia, melhora os níveis de açúcar e de colesterol. Eu quero te dar um shot específico só para você implementar essa semana, que é um shot que te ajuda a diminuir gordura abdominal. Então você vai pegar uma colher de sobremesa do vinagre de maçã, eu já falei dele aqui, 100 ml de água e uma pitada de canela. Então você vai tomar isso uma vez ao dia, pode ser antes da sua refeição principal, aquela que você concentra maior quantidade de comida, que normalmente é o almoço. Como lidar com outros sintomas da menopausa? É sempre importante consultar o seu ginecologista, um nutrólogo, endocrinologista, ao apresentar possíveis sintomas da menopausa, para fazer uma avaliação, confirmar e, se necessário, iniciar um tratamento com reposição hormonal, sendo os hormônios utilizados para reposição o estrogênio, a progesterona e a testosterona. E a alimentação, nesse caso, também ela é imprescindível, que ajuda a amenizar os sintomas, por exemplo. As ondas de calor, que são aqueles fogachos, a gente já sabe que a falta de vitamina D, ela está significativamente associada à maior incidência dessas ondas de calor em mulheres na pós-menopausa. Então, pensa aí, quando foi a última vez que você checou seus níveis de vitamina D? E se ela estava ali abaixo de 60, talvez isso aí é um fator que está piorando as suas ondas de calor. Então, eu vou dar agora um suco para você que tem ainda esses calores, esses fogachos. Você vai pegar 50 gramas de beterraba, 200 gramas de melancia, 50 gramas de espinafre e vai usar 100 ml de água. Bate tudo no liquidificador e bebe sem coar. Porque a beterraba e a melancia têm essa atividade aqui, de dar flexibilidade para as tuas artérias, e isso vai te ajudar bastante nos fogachos. Se você, por exemplo, tem o sintoma de dificuldade para dormir, costuma ter insônia, a gente já falou aqui, né? Evitar as telas de computador, trabalho em casa, manter um horário para você iniciar seu sono e para você finalizar o seu sono e principalmente evitar o consumo de cafeína e de álcool próximo ao horário do sono. Se você está vivendo essa fase, né, de alterações hormonais e cursa com alterações de humor ou até mesmo de depressão, a gente pode entrar com suplementações de uma série de coisas. As minhas alunas dentro do Plano PD 2.0 recebem opções de várias suplementações onde elas são orientadas do que pode, o que não pode usar, quais são as melhores indicações e elas mesmas podem, com orientação nossa, seguir com alguns suplementos. Então, suplementação de magnésio, de triptofano, de vitamina D, tudo isso foi associado
a um melhor tratamento de depressão e de ansiedade. Tudo isso vai te ajudar também a comer menos e investir mais na tua saúde, né? Quando a gente aumenta também o consumo aí de castanha, por exemplo, de chocolate, 70%, uma fonte boa de cacau, por exemplo, a gente está implementando magnésio e triptofano. Então, diferente do que você pensa, chocolate não é algo que deve estar extinto do seu cardápio. Agora, se você é do tipo que sofre com a libido, você sabe que a libido é influenciada por vários fatores, né? Disposição física, experiências pessoais, influências hormonais também, né? Produção de neurotransmissores, se você tem mais dopamina, se você tem serotonina, se você tem noradrenalina. Então, se você quer melhorar os seus níveis de dopamina, eu quero que você busque atividades prazerosas no seu dia. Dança, musculação, caminhada, jogo de tabuleiro, sair com amigo, bater papo, fazer leitura, malhar, ouvir música, tudo isso, mesmo que não tenha um gasto calórico tão alto, mas te ajuda a se sentir bem o suficiente e necessariamente você vai comer menos. E agora eu quero te dar também um shot para sua libido. Ah, PD, mas depois dessa aula eu tenho que fazer esses três, esse suco e esses shots? Não, você pode escolher. Se o teu problema está mais relacionado ao sono, se o seu problema é mais da libido, se o teu problema é mais da gordura abdominal, então escolha aquela receita que tem mais a ver com como você se sente. Então você pode pegar 50 ml de água, vai diluir uma colher de café de beterraba em pó, uma colher de café de maca peruana em pó, você consegue comprar isso em loja de produto natural, e uma colher de café de gengibre em pó. Tá? Mistura tudo isso, toma um shotzinho de manhã. Agora que a gente finalizou o conteúdo, vamos passar para as dúvidas. Lembrando que já tem presente, hein? Bom, quais são as dúvidas mais comuns? PD, o plano PD 2.0 vai ter desconto? Claro, né? Se você quiser se inscrever e receber o desconto, só precisa estar aqui na aula 3, hein? Vai me deixar aqui sozinha, não. As pessoas também me perguntam muito se vai ter acompanhamento de profissionais no plano PD. Então, sempre no plano PD tem acompanhamento de profissionais. Tem profissionais que são da minha equipe, que vão estar à disposição, cuidando de vocês bem de pertinho, como se vocês estivessem na minha clínica. Muita gente também já vai querer saber, eu sei, como se inscrever no plano PD 2.0. Por enquanto, o meu foco aqui é fazer você perder peso no desafio, entender como funciona meu método, que meu método é rápido. E no final desse desafio, aí sim eu vou abrir as vagas para o plano PD, para quem quiser continuar comigo. Mas para garantir sua vaga, com os bônus exclusivos, você precisa estar aqui na próxima aula. Agora, para quem está esperando aí o presente, minha equipe vai mandar mais um link no chat, basta clicar nele e você vai ter acesso ao presente da aula de hoje. E na aula 3, nós vamos falar sobre como você vai finalizar os últimos dias da semana perdendo peso, independente de sair no final de semana, fazer aquele passeio com seu marido ou com seus filhos. Vai ser um conteúdo incrível, então esteja aqui ao vivo no mesmo horário. Beijos!